Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso Na vida e na morte, tudo pra mim é Jesus. eu confesso Na vida e na morte, tudo pra mim é Jesus. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, hoje deseja te salvar. Hoje não pensava nem na minha perdição, nem desejava a eterna salvação. Oh,
porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, hoje te salvar. No pecado, Salvador, fardo de dor, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eu quero cumprimentar os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus de Fazenda Canaã e Nova Canaã e os demais irmãos e amigos que também visualizarem este vídeo. Eu quero dizer que hoje, 26 de abril de 2020, já estamos completando aqui o 6º domingo que não nos reunimos nos templos, justamente por causa desta pandemia e em obediência às determinações do Ministério da Saúde e das secretarias de Estado e municipal também de saúde, mantermos nos nossos lares para evitar a contaminação. Entretanto, queridos irmãos, eu quero continuar afirmando, nós, a Igreja do Senhor, nós não nos resumimos somente em templo. A Igreja do Senhor, aonde estiver, é igreja. A igreja ela não é constituída de parede. É claro que nós sentimos um prazer imenso em estarmos reunidos no templo, porque a palavra de Deus diz que os salvos se alegram com os salvos. E, na verdade, irmãos, nós podemos observar que todos nós devemos nos reunir, assim como os discípulos, a igreja primitiva também se reunia. Eu quero fazer uma leitura aqui da palavra de Deus. Nós vemos aqui, queridos, que já estamos no 15 dias já se fazem da ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero fazer uma leitura aqui no livro do Evangelho de São João, aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 20, versículo
19 até o versículo 31, que diz assim: Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo tido isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus prezados irmãos, nós vimos aqui que aqui no versículo 19, no versículo 19 até o versículo 25, está afirmando aqui que naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou, e ele primeiro apareceu às 2 mulheres, apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, e depois apareceu aqueles 2 discípulos que, conforme nós falamos no domingo passado, aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E é onde, quando aqueles 2 discípulos não estavam entendendo que aquela pessoa que estava os acompanhando era o próprio Jesus. E Jesus conversou bastante com eles e queria saber por que eles estavam preocupados. E eles falaram da preocupação que eles tiveram junto lá com uma pessoa, uma pessoa que era muito abençoada, uma pessoa poderosa, uma pessoa que fazia maravilhas, que tinha palavras de poder. Entretanto, ele foi prejudicado, ele foi castigado, foi preso por ciúme, por inveja do sumo sacerdote, dos principais das sinagogas, e foi levado até a morte de cruz. Foi muito judiado. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles dizendo: ele foi morto de uma forma injusta,
E nós estávamos pensando que ele haveria de remir Israel. Nós estávamos pensando que ele vinha remir Israel. Entretanto, ele, apesar de que alguns falaram que viram ele e tal, mas está morto. Aí o Senhor Jesus começou puxando a conversa com eles, falou das promessas e tal. Até então eles estavam achando que estavam conversando com um estranho. E depois já era assim, um pouco tarde, aqueles dois os constrangeu de que ficasse, Fez um apelo para ele, para que ele ficasse com eles lá, porque já era tarde, e o Senhor Jesus assim consentiu. Só que na hora que foi orar, abençoar o pão, na hora que abençoou, então, porque eles abriram os olhos e perceberam que estava falando com o próprio Jesus, eles ficaram uma alegria profunda e na mesma hora eles saíram e voltaram. Só que nesse mesmo dia, nesse mesmo domingo da ressurreição, o Senhor Jesus apareceu a outros, O Senhor Jesus apareceu aos 11, E acontece que quando o Senhor Jesus aparece e não estava presente um dos discípulos, que era Tomé. E o Senhor Jesus falou, se apresentou, inclusive fala aqui que o Senhor Jesus pediu a eles, olha, veja bem aqui, põe a mão aqui, mete a mão aqui na minha mão aqui, olha. Aí eles ficaram assim meio assustados, imaginando, meu Deus, será que nós estamos vendo aqui um espírito e tal? E eles pegaram e falaram, e o Senhor Jesus então falou assim, veja bem que sou eu. Espírito não tem carne. E eles então pegaram e ficaram felizes, muito felizes. Só que justamente quando Tomé ficou sabendo, ele falou que não acreditava não. Não acreditava, só acreditava se metesse a mão lá, metesse o dedo lá nas mãos de Jesus, onde foi colocado os cravos, metesse a mão do lado e aí ia acreditar. O que aconteceu? Quando eles estavam reunidos, 8 dias depois, o Senhor Jesus se apresenta a eles e saúda, dizendo assim, paz seja convosco. E virou para Tomé e disse assim, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé então respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus disse, porque você me viu, Tomé, você acreditou? Olha, bem-aventurado os que não viram e creram. E diz aqui que o Senhor Jesus operou muitas outras maravilhas ele na presença e que, diz aqui João registrou aqui no seu evangelho, que operou outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que todos nós creiamos em Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Meus queridos irmãos, é maravilhoso quando nós podemos acreditar sem exigir. Muitas das vezes as pessoas acreditam em Jesus se Jesus operar um milagre. E se Jesus me curar, aí eu creio nele. Eu aceito a Jesus se ele me curar. Se Jesus me curar, eu vou servi-lo sempre. Se Jesus me der isso, me der aquilo outro, e eu quero afirmar para os queridos irmãos, que se Jesus curar, ele é Jesus, 100% homem, 100% Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se ele fizer maravilha, ele é Deus. Mas se ele não fizer maravilha, também ele continua sendo Deus. Existem muitas pessoas que só acreditam vendo,
só acreditam se vê milagres, se vê maravilhas, mas a nossa vida, a própria nossa vida já é um milagre. O Senhor Deus, Ele tem nos concedido tantas bênçãos, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das pandemias, da pandemia que está por aí, assolando aí as nações, apesar do isolamento, mas o Senhor é Deus. E tudo está no controle dEle, nada sai do controle dEle, nós estamos sempre debaixo das suas bênçãos, o Senhor está nos protegendo, está nos guardando, então nós devemos ser mais gratos ao Senhor, porque se nós não formos gratos, imaginem bem, o Senhor Deus desenfeitou sua glória enviando o seu Filho Jesus Cristo para sofrer da forma que ninguém poderia sofrer, da forma que Jesus sofreu, porque não suportaria, e Ele suportou toda a dor por nós. Ele nos deu liberdade, nos deu a liberdade. Ele levou cativo a morte, Ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas enfermidades, e quando fala enfermidade, principalmente a enfermidade da alma, Por isso eu quero afirmar para vocês, permaneçam na presença do Senhor, porque Ele continua presente. O Senhor Jesus se faz presente em cada coração daqueles que realmente o receberam como Senhor de sua vida e que está perseverando na palavra, perseverando na fé, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. E nós vamos, nesse instante, vamos louvar com um hino. Eu, juntamente com a minha esposa, a Cecília, nós vamos louvar a Deus com um hino da nossa harpa cristã. Não. Quando Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos Os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida,
sentirá. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos